Olá pessoal, nós vamos agora então dar continuidade, ao nosso estudo de física e agora nós entraremos no estudo do eletromagnetismo, que como o próprio nome já diz, é o estudo das propriedades elétricas mais as propriedades magnéticas nos materiais e a interação ali entre um ou dois materiais, enfim. E de uma maneira introdutória, o estudo dos ímãs, ele é muito importante, porque ele nos dá a noção dos polos magnéticos norte-sul, ele nos dá a ideia das linhas que formam os campos e tal. Então, esse conceito inicial é bem importante quando a gente trabalha com os ímãs, que é o que a gente vai começar agora. Primeiro, nós temos ímãs naturais ou artificiais. Os ímãs naturais, também conhecidos como ímãs permanentes, e os artificiais como ímãs temporários. Ímãs naturais nada mais são do que alguns minerais da natureza que naturalmente já possuem essas propriedades magnéticas, como por exemplo a magnetita. A própria magnetita, se você extrair ela do meio ambiente, ela possui uma capacidade de ou atrair ou repelir outros materiais, tá? Então, naturalmente possui uma propriedade magnética. E o artificial, como o próprio nome já diz, nada mais é do que um elemento, gente, que não possui propriedade magnética, mas que a gente pode fornecer para ele essas propriedades, tá bem? E mais pra frente eu vou explicar alguns processos de como a gente pode fazer isso com os materiais. Sobre o histórico, desde a Grécia, desde a China antiga, começou-se aí a estudar, a perceber, poxa, tem alguns materiais que eles conseguem atrair outros. Existem alguns materiais que quando a gente posiciona ele em cima da mesa, ele possui sempre uma direção predominante para ser orientado. Por exemplo, vamos pensar nesse clipe. Se eu colocar ele aqui desse jeito, com o tempo, sem ser essa força externa que está atuando nele, com o tempo ele vai se orientando para o outro lado. E aí as pessoas pensavam, nossa, como assim? E nada mais é do que o fato de eu colocar, por exemplo, clipes dessa maneira e ele sozinho, já se orientar, isso nada mais é do que uma versão muito primitiva da bússola. E a bússola, claro, ela funciona com relação ao campo magnético. Então, o estudo das propriedades eletromagnéticas, elas já iniciaram muito tempo atrás. Claro, levou um bom tempo até a gente ter todo o rol de conhecimento que nós temos hoje, tá? Bom, e aí um dos primeiros questionamentos que o homem teve foi justamente esse que eu acabei de fazer com clipes, Quando eles pegavam algum material, posicionavam ali no meio e tal, o que acontecia? Ele girava, E sempre, não importava, se eu colocasse ele assim, por exemplo, Ele sozinho se orientava com uma direção predominante. E aí esse foi o estopim, Assim, tá, vamos estudar esse negócio. E aí, com o tempo, descobriram que essa propriedade nada mais é do que o domínio magnético que existe nesses materiais, que esse domínio magnético, quando a gente estuda ele com uma visão microscópica, do material, a gente consegue entender um pouquinho melhor, tá? Bom, vamos lá, gente. Teoricamente, de uma maneira bem resumida, o que seria um domínio magnético? Domínio magnético nada mais são do que ímãs elementares que estão sendo formados dentro desse material por conta do movimento das cargas. Nós entendemos que todo material é formado por átomos e que o átomo possui ali nele prótons, elétrons e nêutrons, E que essas cargas aí estão em constante movimento, em constante interação umas com as outras, O elétron, por exemplo, ele pode absorver energia ou ele pode liberar energia, que a gente chama de quantum, Então existe aí uma série de interações e movimento, ok? Porque quando o elétron ele sai do estado mais inferior dele, que é o estado fundamental, e ele vai subindo a eletrosfera, ele está então absorvendo energia, isso é um movimento, não é? E o que acontece, Quando essas cargas estão em movimento, gera um campo magnético. E esse é um dos conceitos mais fundamentais, tá bom? Toda vez que uma carga tiver algum tipo de movimento, ela vai gerar um campo magnético. E é isso que está acontecendo aqui dentro desse material. Então imagina que aqui é uma pedra qualquer e que
dentro dela, né, a gente possui aqui vários átomos e elétrons e todo mundo em movimento e tal. E aí, o que acontece, né? Vocês estão vendo que tem algumas porções, algumas divisões, certo? O que são essas divisões, né? É o que nós chamamos de domínios magnéticos. A primeira porção aqui, por exemplo, ela vai ter orientação aqui mais para baixo, inclinado, né? Essa outra aqui, por exemplo, ela vai ter uma orientação mais para a direita, por exemplo, né? Essa outra aqui, pessoal, é para baixo a orientação dela, ok? Beleza. Aí, vamos lá. Mas o que explica? O clips, eu posiciono ele em qualquer lugar e sozinho ele se orienta para uma direção predominante. O que é que explica isso? É o domínio magnético. Mas como assim? Por quê? Vocês estão vendo que tem um monte de forcinhas aqui, ó? Bom, vamos lá. Quando nós fazemos o somatório dessas forças e dá igual a zero, significa então que aqui não existe propriedade magnética. Significa que então, se o somatório de forças é igual a zero, eu vou colocar o clips aqui e ele vai ficar ali. Não vai movimentar porque não tem propriedade magnética nele. Só que se essas forças forem diferentes de zero, significa, portanto, que eu tenho um ímã. E que se for diferente de zero, eu vou colocar o clips nessa direção e ele vai voltar sempre à direção predominante dele. E como que isso acontece? Vamos supor, então, que no somatório de forças, esse aqui, ó, é a porção que é o domínio magnético da estrutura inteira, do material inteiro. Então, por exemplo, e se tratando dessa situação, se eu coloco o clips desse jeito e eu já entendi que dentro dele o domínio magnético é esse e que ele vai ter a direção para baixo, então significa, ó, que o clips vai girar para baixo. Essa nada mais né, do que uma versão elementar do que hoje nós conhecemos como a bússola. E a explicação, né, muito básica, mas muito fundamental, é que dentro aqui nós possuímos ímãs elementares. Esses ímãs elementares é essa explicação que eu acabei de dar. O próprio átomo formado por prótons e nêutrons e por elétrons que circulam na eletrosfera e que o próprio elétron gira ao redor dele mesmo. Então, esses dois movimentos, ao redor da eletrosfera e o giro ao redor dele mesmo, já é suficiente para criar um campo magnético. E dependendo das interações que ocorrem aqui dentro, vai existir uma dessas porções que vai ser dominante e que, por ser dominante, ela representará um campo magnético, ok? Por isso, claro, ela é considerada um ímã. Bom, essa explicação de que o próprio movimento do elétron, que faz parte lá do átomo, gera um campo magnético, e a gente lembra que átomo nada mais é do que algo que não se divide, né? Pelo menos essa é a explicação última que nós temos para isso. Significa o quê? Então, com relação ao estudo dos ímãs. Os ímãs, eles têm uma propriedade de inseparabilidade e que é explicada justamente por isso. Porque o próprio átomo, o elétron que está dentro dele, possui uma movimentação e essa movimentação gera um campo magnético. Então, não importa, gente, quantas vezes eu queira separar o meu ímã. Não importa. Por exemplo, eu tenho aqui o primeiro ímã, norte e sul. Eu vou cortar bem no meio. Eu vou ter duas porções, correto? Só que essas duas porções novamente vão se tornar norte e sul. E se eu dividir essa partezinha de novo? Novamente, eu vou ter outras duas partes, norte e sul. Aí você vai perguntar, poxa, mas não entendi. Por que toda vez que eu divido, eu não fico com um único polo? Eu não fico com um monopolo norte e um monopolo sul. Eu não fico com duas partes separadas, uma sendo só o norte e outra sendo só o sul. Por quê? Porque aí, gente, tem uma outra propriedade muito importante, que é a seguinte: não existe monopolo magnético. Só existe dipolo magnético. Porque toda vez que você divide um ímã, o ímã, né, ele é formado por norte e sul, então toda vez que você divide, sempre vai surgir um novo norte e sul. Não existe monopolo. Por quê? Porque a explicação de campo magnético é algo elementar ao átomo. Tem como a gente dividir o átomo? Até então, como eu disse para vocês, o último entendimento da ciência é que não.
Não tem como dividir um átomo. E então por isso que a gente não tem como dividir um ímã. Porque o ímã, ele sempre vai ter pelo menos um átomo, não vai? E esse único átomo vai ter o elétron que está girando. E pelo fato do elétron estar girando, a gente tem um campo magnético. E o campo magnético, ele é explicado por um polo norte e um polo sul. Ou seja, campos magnéticos são formados por dipolos magnéticos. Então, toda vez que você quebre o ímã, vou quebrar várias vezes, aquele último que sobrar, ainda assim, terá um campo magnético e ainda assim terá um polo norte e um polo sul. Por quê? Porque pelo menos um átomo vai estar dentro dele e pelo menos aquele átomo vai ter um elétron que gira na eletrosfera ou que gira em torno dele mesmo e que isso faz com que gere o campo magnético. Ok, gente? Bom, além disso, nós temos aqui um entendimento sobre as forças de atração e repulsão, né, que é importante. Então, algo básico já foi visto muito, né, que é a relação seguinte: polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem. Não importa qual dos polos, tá? Norte com norte repele, sul com sul também repele. Norte com sul, que são os diferentes, se atraem. Beleza? Bom, gente, aqui em cima nós fizemos um corte transversal. Mas aí você vai pensar o seguinte: professora, posso fazer um corte longitudinal? Posso. Então vamos lá, olha aqui esse exemplo aqui embaixo. Então eu tenho aqui o nosso ímã formado pelo norte e pelo sul, lembrando, dipolo magnético. E aí eu quero cortar bem aqui, ó, no meio, ok? No sentido longitudinal e não mais no transversal. Posso? Sim. O que vai acontecer? Vamos surgir então com duas outras porções e que entre si elas vão ter força de repulsão. Então uma vai para cima, outra vai para baixo. Elas tendem a se separar. Por quê? Porque elas são iguais, tá? Então assim, toda vez que nós fizermos um corte longitudinal, vai ocorrer repulsão nas partes formadas. E toda vez que nós fizermos cortes longitudinais, depende do arranjo, né? Se você colocar polos iguais, vai repelir. E se você colocar polos diferentes, irá atrair, ok? Bom, gente, vamos então brevemente ao entendimento de como que a gente magnetiza e desmagnetiza, né, um material qualquer. Então, se ele não possui propriedades magnéticas naturais, a gente tem como fazer isso de uma maneira artificial, tá bem? Então, o que acontece, né? Vamos supor que essa borrachinha aqui, ó, ela é um material qualquer, de ferro, níquel, cobalto, enfim, e que eu quero magnetizar ela. Atualmente ela tá sem nada, porque mesmo que naturalmente tenha, a gente ainda consegue desmagnetizar. Então vamos supor que não tem nada de propriedade magnética, ok? E eu quero inserir. E vamos supor que esse materialzinho aqui, que é o marca-texto, ele possui propriedade magnética, tá bem? E o que acontece? Nós temos algo que se chama temperatura de Curie. Essa temperatura é uma temperatura ideal de acordo com cada material e que, por exemplo, vamos supor que para essa borrachinha aqui, ó, a temperatura de Curie é 100 graus. Então eu vou aquecer ele até 100 graus, vou colocar ele próximo de um elemento que possui propriedade magnética. E o que acontece? A mágica, né? Essas propriedades magnéticas aqui, ó, desse elemento magnetizado, passam para esse material. E que depois que ele resfria, essas propriedades são mantidas. Então a gente pode magnetizar um elemento dessa maneira, tá bem? Tá, e se eu quiser desmagnetizar esse material aqui, como que eu posso fazer? Choque mecânico, gente, tá? Você pega um elemento qualquer, agora imagina que isso aqui é outra coisa, tá? Um martelo, enfim. E por choque mecânico aqui, ó, vai desarranjar, tá? E ele perde as propriedades magnéticas. Justamente por isso, tá, gente? Olha só. A temperatura aquece. Quanto maior o calor, maior o movimento entre as partículas, entre os átomos. E aí, ainda aquecido, então ainda tá aqui com as propriedades, com os materiais, com os átomos, né, aquecidos. O que acontece? Acontece um rearranjo, né? E aí, volta aqui nessa explicação, ó. Se aqui tá bem aquecido,
as moléculas estão todas se arranjando ainda. O que acontece? Quando elas forem diminuindo a temperatura e estagnando, elas vão estagnar conforme o domínio magnético. E claro, o domínio magnético desse daqui, porque a propriedade desse passa para esse, tá bem? E por que o choque mecânico tira as propriedades? Porque o choque mecânico nada mais é do que uma força de abrasão, de impacto, né? E essa força de impacto também causa aí um rearranjo desses átomos. Claro, o choque mecânico aí é para tirar essas propriedades magnéticas. Certo, gente? Então fizemos aqui uma boa introdução, né, com relação aos ímãs.